Professor Dr. Salim Elito, grande clínico, grande amigo. Hakim, eu quero saber se você tem visto muita gente com tosse por causa de refluxo gastroesofágico. A gente vê aqui no consultório frequentemente, o paciente vem com pigarro, com tosse, com rouquidão, já passou por aí por otorrino, já fez laringoscopia, já rodou aí já tomou antialérgico e muitas vezes o diagnóstico demora para vir. Com que frequência? Você costuma ver muito, Salim? O que acontece? Por que as pessoas têm essa tosse? Meu caro Fábio Atuí, obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho. As pessoas vão entender com essas nossas conversas nosso grau de amizade, viu? Precisamos esconder até um pouquinho, né? Tanto eu e você, como médicos, como primos, como primos e médicos um da família do outro. Vamos falar um pouquinho sobre tosse. Tosse é um sintoma muito comum, é um sintoma muito frequente na nossa vida e é um sintoma frequente das pessoas mesmo. Por que uma pessoa tosse? Ela tosse porque alguma coisa está irritando, está incomodando as vias aéreas. Vias aéreas, quando eu digo a via aérea chamada alta, nariz, faringe, laringe, as vias aéreas baixas, como traqueia e os pulmões. Qualquer dessas coisas, desses caminhos, se tiver alguma irritação, causa tosse. Rinite pode causar tosse. Sinusite causa muita tosse, a pessoa não percebe. Faringite, laringite e bronquite. Irritação dos brônquios, pneumonia, enfisema pulmonar, alergias, tudo isso pode causar tosse. Temos vários e vários capítulos de livro estudando tosse. Aí precisamos caracterizar o tipo de tosse, ver se a tosse é seca, se é com catarro, que tipo de catarro, qual a coloração, se a tosse é maior durante o dia, durante a noite, deitado, sentado, se a temperatura, o clima interfere, se alguma coisa outra do ambiente interfere. Eu, por exemplo, determinados tipos de perfumes me causam uma irritação danada na garganta, eu tenho tosse. Agora, tosse por refluxo é uma coisa muito difícil de diagnosticar e quando o diagnóstico é feito, às vezes até trabalhoso para tratar. Além de nós médicos às vezes não acreditarmos no refluxo, os pacientes também não acreditam. O refluxo gastroesofágico, a saída do conteúdo gástrico para o esôfago ou até chegando em cima na faringe, na laringe, ou até na boca, ou até nos seios da face, é uma das causas frequentes de tosse, sim. É muito difícil você caracterizar o refluxo. E quando você caracteriza o refluxo, é muito difícil você ter certeza que o refluxo gastroesofágico está sendo responsável pela tosse. Muitas vezes, no histórico do paciente, na conversa, você percebe que essa tosse tem relação com o refluxo. Eu tenho tosse por refluxo. Num dia que eu durmo mais tarde e que eu fiz um abuso alimentar ou num jantar com minha esposa, meus amigos, eu tomei um vinho, cheguei tarde em casa e rapidamente me deitei, eu acordo de madrugada tossindo. Então eu sei que a minha tosse causada pelo refluxo, como ela é, que horas ela surge, mas nem sempre o refluxo é muito evidente e a tosse é muito evidente relacionada ao refluxo. Às vezes, você na dúvida, quando você descarta uma série de outras patologias, você fala, vamos tratar como se fosse refluxo. Você vai, você orienta o paciente sobre hábitos alimentares, sobre não se deitar de estômago cheio, você medica esse paciente com medicação anti-refluxo e espera o resultado disso em relação à tosse. Tem vezes que a pessoa fala, poxa, depois de uns 15, 20 dias a minha tosse diminuiu muito. Então você fala, olha, fizemos uma prova terapêutica e a prova terapêutica mostrou que ao tratar o refluxo diminuiu a tosse.
Então, tenho muitos pacientes, sim, Fábio, com tosse inexplicável. Muitas vezes relacionamos a refluxo, nem sempre conseguimos caracterizar a tosse e o refluxo, mas, como eu te falei e repito, muitas vezes se faz prova terapêutica, você trata como se fosse para ver o resultado disso. E às vezes é bem sucedido, então aí você fecha o diagnóstico de refluxo. A pergunta é interessante, Fábio, mas é muito difícil às vezes você caracterizar a tosse relacionada ao refluxo. Mas com uma boa história, um bom exame físico, você se entendendo bem com o paciente, às vezes explicando para ele as dificuldades e fazendo, como a gente chama, provas terapêuticas, você pode caracterizar uma tosse por refluxo e tratá-la. E tem tratamento e a pessoa fica bem sem tosse. Um abraço, Fábio. Valeu, Salinha. Até a próxima.